Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Bora para o nosso estudo de mercado, se preparar para o pregão de amanhã, para que a gente possa estar encontrando as melhores marcações e com isso termos as melhores oportunidades, tanto no índice como no dólar. Como não é de novidade, antes de começar eu já queria pedir para vocês não se esquecerem de deixar aquele like, curtir o canal, compartilhar esse vídeo com quem vocês acham que deve, porque isso ajuda demais o crescimento do canal e isso faz com que cada vez mais pessoas possam chegar ao nosso conteúdo. Então é muito importante, aproveitem que isso está ajudando vocês, também colabore com quem também ainda não encontrou o conteúdo. Também queria pedir para vocês, tem aqui no botão abaixo a questão do membros, para os apoiadores do canal. Se você acha que o canal está te ajudando e você pode contribuir de alguma forma com todo o conteúdo gratuito que a gente oferece, clica no botão seja membro, veja aí os planos que a gente tem e seja um colaborador do canal. Isso vai ajudar muito no desenvolvimento do canal e para que a gente possa desenvolver sempre o melhor trabalho na ajuda do pessoal, certo? Então bora para nosso gráfico começar a falar do índice que a gente tem aí. Vocês viram aí o preço, ele já está um pouco marcado, né? Que eu já deixei ele previamente marcado aqui para o pregão de amanhã. A gente já teve umas prévias de estudo que eu publiquei no grupo do Telegram, que inclusive se você não está inscrito, o link está aí abaixo na descrição. Entre no nosso grupo do Telegram, lá o pessoal está sempre trocando ideia, trocando informações, um ajudando o outro, ensinando o outro, e dessa forma o canal cresce cada vez mais. Já são quase 700 membros que nós temos lá no Telegram. O grupo é muito ativo, não tem piada, não tem meme, é um grupo sério onde 100% do assunto é Smart Money. Então se você quer aprender, vem fazer parte do grupo do Telegram, que eu tenho certeza que vai ajudar muito no desenvolvimento. Então seguindo o nosso estudo aqui do índice, né? Eu já tinha deixado mais ou menos marcada essa região, porque a gente tem aqui essa zona que a gente está subindo aqui, ó, o preço está no movimento de alta. Ele fez uma retração na região dos 50%, veio para essa região aqui de interesse do preço, que era o teste desse topo aqui de trás. Feito isso, o preço acabou ficando numa consolidação. Ele se encaixou aqui nesse caixote e está dentro dele, né? Percebam que a gente tem dois fatores, dois pontos de observação. Primeiro, esse imbalance aqui do lado de cima, esse order block aqui embaixo. Enquanto o preço está dentro dessa região, a gente está numa consolidação. O preço, para que ele tome o seu rumo, ele precisa ou romper esse topo e dar continuidade no movimento, ou perder esse fundo aqui. E aí nós teremos o choque, a volta do preço e a venda para as regiões lá de baixo, que nós temos aqui embaixo esse belo imbalance, esse gap formado aqui, que uma hora ele precisa ser fechado. Então muita atenção nessa movimentação do preço. Ele sair desse caixote aqui é fundamental para isso, tá pessoal? E para isso vocês têm que ter atenção no operacional. Nós temos aqui esse imbalance, esse order block que eu deixei marcado, ele já foi tocado duas vezes, né? Deixou aqui uma região de liquidez. Então, e temos aqui a região de baixo, que é onde a gente tem o order block. Então vocês têm que estar muito atento para o preço fazer alguma movimentação nesse sentido aqui, ó, capturar a liquidez e depois ir testar o topo. Lembrem-se que o fundo que ele precisa testar é esse cara aqui. Enquanto ele estiver acima desse fundo, a tendência ainda é de alta, porque ele renovou o topo, tá? E agora ele está trabalhando numa liquidez interna. Quem já teve a curiosidade de estudar um pouco de Wyckoff já percebeu que isso aqui faz parte da liquidez interna, né, do movimento, e quando a gente está assim, ele não tem tendência, a tendência só muda se ele passar daqui ou se ele passar daqui. É dessa forma que a tendência continua. E nesses operacionais a gente vai estar sempre atento, ele vai estar capturando as liquidez de topo e fundo para estar indo para o lado dele. Então tomem muito cuidado, pessoal, muito cuidado nessas zonas de consolidação. Então a gente tem essas marcações.
E eu queria dar um recado importante para vocês antes da gente passar para o dólar. Se você ainda não conhece sobre mesa proprietária, tá perdendo. A gente tem uma parceria com a Euroinvest, onde vocês podem aproveitar para fazer o teste de vocês. Uma mesa proprietária extremamente confiável, que já está há mais de 10 anos no mercado, oferece condições excepcionais, inclusive Profit One de graça e corretagem grátis na conta real se você passar na mesa. E ela é uma mesa que oferece, além de tudo, 100% de repasse nos primeiros 6 meses. E um detalhe, se você tiver na conta no simulador remunerado depois que foi aprovado no exame e tomar o stop, você ainda pode ter o direito de fazer o exame novamente totalmente de graça. Então, pessoal, não perca tempo. Aproveite que está passando o carnaval agora. Semana que vem começa praticamente o mês de março, e se você aproveitar para adquirir o seu plano agora, os próximos 30 dias de operação na mesa proprietária serão com 22 dias úteis, ou seja, você terá em média 2 dias a mais para passar no teste, porque o mês de março nós não temos feriado. Então, se você estava esperando por uma oportunidade para passar ou para fazer um teste de mesa proprietária, a oportunidade é agora. Clique no link aí na descrição do vídeo ou aponte o celular para o QR Code e vá conhecer sobre os planos. Eu tenho certeza que você vai encontrar um plano que se encaixe aí no seu operacional e com isso ter resultados rapidamente. Então, partindo para o nosso dólar aqui, agora a gente vai estar olhando um pouco para a região do dólar. A gente tem o que aqui? Nós temos também uma consolidação do dólar, só que ele tem perdido as zonas de referência, tá? Ele veio testar esse fundo aqui, que era desse order block comprador, e está travado nesse fundo. Nós temos o que aqui? Essa região enorme aqui do H1 lá de trás, que a gente tem, que inclusive é uma zona bem perigosa. Vou deixar marcado inclusive toda essa parte aqui, ó, que eu tenho, que é justamente esse fundo aqui, ó. Se vocês perceberem, é onde o preço trabalhou nesse fundo. Vou deixar essa região marcada, porque é a região que pode fazer a diferença. Então, e o dólar, ele tem isso aqui, ó. Ele tem esse fundo aqui, que é um fundo de continuidade. Reparem que ele fez o choque nessa região aqui, está no movimento de baixa, porém ele tem um choque dessa região maior. Então percebam a questão que eu falei na aula passada, que eu deixei na segunda-feira gravada para vocês, a questão da expectativa versus sua e do mercado. Ou seja, o preço ele fez um choque, ele vinha numa queda, fez um choque nessa região. E agora ele reverteu a tendência com esse choque. Só que, como ele perdeu a força desse último movimento, a expectativa é que esse preço venha testar esse fundo para depois vir a testar o topo. Ou seja, não adianta vocês acharem que vão vender aqui, que esse preço vai embora, derreter e romper fundo, sendo que a expectativa do mercado não é essa. O mercado do dólar, ele fez um choque, está querendo reverter a tendência, apesar de estar numa consolidação, mas ele não deixa de ser uma tendência de baixa. Se vocês pararem para analisar, são topos mais baixos e fundos mais baixos. Então, por mais que seja apertada, a tendência era de baixa, só que agora ele teve essa fraqueza. Tem que ter atenção por conta disso. Aqui ele teve a mesma fraqueza, foi pegar a liquidez lá em cima e seguiu caminhando. Agora a mesma coisa. Então, o alvo desse dólar é vir testar essas regiões de baixo aqui, tá, pessoal? Então, é isso que vocês têm que ter em mente. Alinhar a expectativa de vocês com a expectativa do mercado. Então, isso aí é muito importante para o nosso operacional. Como eu falei para vocês, a gente tem aqui essa região, eu deixei marcado com essa linha aqui, que é o nosso fundo de continuidade, ou seja, o preço precisa romper ele para dar continuidade. Então, quer dizer que qualquer operação de venda, o preço precisa primeiro romper ele, porque lembre-se que nós estamos numa região de fundo, tá? Então, quando a gente está numa região de fundo, a gente tem o range aqui do último movimento. Se o preço abrir aqui, segurar, fazer um choque no time frame menor, significa que esse fundo aqui é forte e esse movimento vai fazer essa continuidade, ou pelo menos testar de novo a região do topo. Então, muita atenção com essa região que o preço está. Por mais que seja uma região
visão interessante, a gente tem que tomar muito cuidado, por quê? Porque você não vender fundo, né, simplesmente pelo preço abrir, e também por não comprar antes de uma confirmação. O preço precisa de uma confirmação para você olhar para o lado da compra. Sem isso, você não tem o que fazer. Então, no dólar, vocês têm que ter muita atenção quanto a isso, tá, turma? Não bobeiem a tomar decisões precipitadas e que possam estar prejudicando vocês. A gente tem aqui, ó, esse ponto de parada do preço, que é um ponto de atenção. Afinal de contas, foi o último candle que tentou subir e nós tivemos um movimento brusco depois na descida. Depois nós temos esse cara aqui. Aqui é o cara que tentou ir embora para cima e deu origem ao movimento contrário que a gente está agora. Então, muita atenção, né, naquela região lá de cima. E fora isso, é aquilo que eu falo para vocês. Se o preço subir aqui, reparem que a gente tem uma questão aqui, onde o preço ele desceu de uma vez, ou seja, eu não tenho uma região para vender. Eu tenho que esperar ele chegar em alguma dessas regiões aqui que estão aqui para trás, fazer o movimento, fazer choque no time frame menor para poder me dar venda. Caso contrário, qualquer venda que eu esteja fazendo quando o preço chega nessas regiões é adivinhar topo e eu posso tomar stop bobo. Então prestem muita atenção a isso para não tomar stop aí de graça, querendo operar adivinhando o movimento do preço, certo? Então isso aqui que é importante você saber. O dólar realmente ele está numa posição ruim, tem que tomar cuidado e esse cuidado é fundamental para o operacional de vocês, certo, turma? Então vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do estudo, mais uma vez, aproveitem o feriado. Amanhã, lembrando, o pregão começa às 13 horas da tarde, nós não teremos live amanhã, nossa live no YouTube é somente na sexta-feira, então vão devagar, né? Quarta-feira, pregão só na parte da tarde. Quem puder não operar, analisa o mercado, estuda melhor e aí volta com tudo na quinta-feira. Certo, turminha? Eu vou ficando por aqui. Tenham todos um bom descanso, um excelente pregão amanhã. Boa noite a todos e até amanhã o nosso estudo.